estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com a nossa amiga Mariana, intérprete de Libras. Olá, Mariana! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia com assuntos relacionados ao Enem. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a diversidade das plantas, onde nós vamos também dar sequência à matéria que você, estudante do segundo ano do ensino médio, está vendo no seu PET. Então, na aula que foi ao ar ontem, nós vimos a respeito das briófitas para você que é aluno do segundo ano. Na nossa aula de hoje, nós iremos continuar então falando da diversidade das plantas e falaremos sobre o grupo das pteridófitas. Esse assunto é muito importante porque quando você vai fazer o Enem, ele não te cobra exatamente características, digamos assim, nome e função. Ele vai te cobrar a evolução, como que chegou-se até as plantas atuais, o que diferencia uma planta da outra, um grupo de plantas de outra. Então, é muito importante a gente ter esse conteúdo. Então, vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos então conhecer a diversidade das plantas e observar os órgãos vegetativos e de reprodução dos diferentes grupos dos vegetais. Bom, nós vimos então na aula que foi ao ar ontem, e só recapitulando aí, das plantas avasculares, também conhecidas como briófitas. As briófitas, elas foram então o primeiro grupo de plantas, que começaram então a conquistar o ambiente terrestre. Mas elas eram plantas bem simples, comparadas às demais. Elas não possuíam tecidos vasculares, não possuíam órgãos verdadeiros, não possuíam raiz, caule e folha, e sim rizóide, caulídeo e filídeo. O transporte de água e de fotoassimilados, eles eram feitos através de célula-célula por difusão. E também eles necessitavam de água para a reprodução. Isso então, nós sabemos que as plantas começaram então a conquistar o ambiente terrestre, mas elas ainda dependiam da água. Elas necessitavam então de viver em locais úmidos e sombreados, devido a essa dependência da água para a reprodução e de não possuir tecidos vascularizados. Bom, as pteridófitas, que nós vamos ver aqui hoje, nós temos então uma novidade evolutiva, que vai ser tecidos vasculares e tecidos de sustentação. Aí então, nós vamos ter então o xilema e o floema. Elas ainda vão necessitar da água para a reprodução, igual a gente vai ver, mas ao mesmo tempo, elas vão possuir então um sistema de transporte de água e de seiva elaborada, que são os produtos finais da fotossíntese. Isso, então, garantiu com que essas plantas, elas conquistassem um pouco mais ainda o ambiente terrestre e adquirissem, então, um porte maior. Então, vamos lá para as características gerais desse grupo. Elas são vasculares, elas não vão possuir sementes, não possuem tubo polínico, elas ainda são hidrodependentes, ou seja, elas necessitam então da água para a reprodução. Elas são dependentes da água ainda para a reprodução. Elas são chamadas de plantas criptógamas, igual às briófitas, ou seja, os seus órgãos sexuais eles são ocultos, nós não conseguimos localizar e verificar e diferenciar os órgãos sexuais dessas plantas. Elas ainda necessitam de ficar em hábitats úmido, sombreado, tá? E elas ainda podem ser epífitas, igual a gente vai ver aqui nessa aula. E aí, outra diferença, a fase esporófito, ou seja, a fase diploide, 2N, ela vai ser duradoura, diferente das briófitas, onde a fase duradoura vai ser a fase gametófito, tá? E além disso, essa fase esporófito, além de ser duradoura, ela vai ser independente.
E a fase gametófito, ela vai ser passageira e ela também vai ser independente, igual a gente vai ver aqui agora. Então, Vinícius, como assim? Se a fase gametófito é passageira e a esporófito ela vai ser permanente, digamos, duradoura. Vamos lá. Quando a gente observa o musgo, que é uma briófita, a parte verdinha que eu estou observando, que eu estou vendo, vai ser a fase gametófito. Então, a maior parte da vida da briófita vai ser gametófito que nós estamos observando. Quando eu vou observar uma pteridófita, uma gimnosperma ou até mesmo uma angiosperma, a maior parte da vida delas vão ser o quê? Esporófito. Essa fase diploide é o que nós vamos conseguir ver, tá? Nós vamos então visualizar mais a fase esporófito. Por isso que eu falo que a fase esporófito ela vai ser duradoura. Somente as briófitas é que possuem fase gametófito duradouro. Então, vamos ver a diversidade desses grupos, desse grupo de plantas. As pteridófitas, tá? Elas são chamadas assim, mas também elas são chamadas de plantas vasculares sem sementes. Então, vamos lá. Plantas vasculares sem sementes, que vai englobar, então, vários filos. Lembrando que esses grupos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, vão ser grupos para a gente estudar melhor, que vão compartilhar de características, e não filo propriamente dito, tá? Então, das plantas vasculares sem sementes, o que nós conhecemos como pteridófitas, elas vão ser classificadas, então, em dois filos que nós vamos ter. E aqui eu tenho alguns grupos, algumas classes. O filo pteridófita vai compreender, então, as filicales, que vão ser as samambaias, igual a gente vê aqui. Todo mundo em casa deve ter uma samambaia, já viu uma samambaia. A samambaia, ela é uma pteridófita, é a planta, digamos, a planta característica desse grupo. Nós temos a Echizetalis, que é representado pelo equiseto, que a gente consegue ver por aqui. Nós temos as Psilotales, tá? Que é representado pelo psiloto, que é também uma outra planta vascular sem semente. Todas essas três classes, então, pertencem ao filo Pteridófita. Esse outro grupo aqui, Vinícius, esse Lycopodiales. Então, o Lycopodiales, ele pertence ao filo Lycopodiófita, que é um outro filo que vai estar inserido dentro desse grupo de plantas vasculares sem sementes. Então, reparem que as pteridófitas, elas vão ser plantas que vão possuir grande diversidade. Não é somente a samambaia que a gente conhece, e sim várias outras plantas. Bom, vamos ver aqui agora o ciclo de vida, porque é importante a gente saber e entender como que essa planta ela vai se reproduzir, como que ela funciona a sua reprodução, essa estratégia reprodutiva que essas plantas possuem. Vamos lá então. Nós sabemos então que a maior parte da vida dessa planta, ela vai ser a fase o quê? Esporófito, concordam comigo? Uma fase diploide, então 2 N's, então a gente tem aqui. Quando eu tenho então essa fase esporófito, vamos pegar como base a samambaia. Lá na casa de vocês já repararam, ou quando já viram uma samambaia, a folha fica verdinha, igual a gente vê aqui, mas chega uma certa etapa da vida dela que atrás da folha ela vai possuir vários pontos marrons, não vai? Aquilo ali então vai ser uma estrutura de reprodução que a gente vai ver aqui agora. Então olha só, a imagem aqui que eu falei com vocês. Isso daqui então são chamados de soros. São nesses soros, então, que eu vou ter a produção dos esporos.
É nos soros que eu vou ter o meu esporângio. Lembram? Esporângio é o local onde vai se formar os esporos. Então, aqui, ó, tanto os soros quanto os esporângios, eles são 2Ns. No esporângio, então, cada soro desse vai possuir lá vários esporângios, onde esses esporângios vão produzir os esporos. Então, dentro desses esporângios, vai acontecer a meiose. Se aconteceu a meiose, o que era diploide passou a ser haploide. O que era 2N passou a ser N. Se dentro do esporângio acontece a meiose, significa então que os meus esporos são todos o quê? Haploides, igual a gente vai ver aqui. Então, com a liberação então dos esporos, todos haploides, vai ter então essa liberação desses esporos, vai ser lançado no meio, e com isso então vai nascer, ele vai germinar. Germinando, nós vamos ter então o quê? Uma planta jovem, um gametófito, o que nós chamamos de prótalo, tá? Que é esse daqui, ó, bonitinho aqui. Desse prótalo, então, é o meu gametófito. Nesse prótalo, se ele é o meu gametófito, ele vai produzir o quê? Gametas, certo? Então, aqui, então, eu vou ter uma estrutura masculina e uma estrutura feminina. Lembrando sempre que estrutura feminina, embriófita e pteridófita, tá? Vai produzir, então, a oosfera, não é óvulo, é oosfera, tá? Que vai ser um gameta maior e ele vai ficar fixo, tá? Não vai ter mobilidade. E o gameta masculino, tá? Ele vai ser menor e vai possuir flagelos, onde esses flagelos vão permitir com que eles se locomovem quando então entra em contato com a água e a água então vai transportá-lo até o gametófito, o gametângio feminino. Esse gameta masculino, ele é chamado de anterozoide. É bom a gente guardar isso. Anterozoide é o gameta masculino e só vai existir nas briófitas e pteridófitas. Então, vamos lá. No meu prótalo, então, eu vou ter um gametângio masculino, que vai ser o meu anterídeo, que vai produzir os anterozoides. E o gametângio feminino, que é o arquegônio, e que vai produzir a oosfera. Lembrando que a água, ela vai transportar, então, o anterozoide até o arquegônio para que ele fecunde a oosfera. Ocorreu a fecundação, o que vai acontecer? Nesse prótalo vai nascer, então, o quê? Uma nova planta, o esporófito, que vai ser aqui, olha, vai ser o primórdiozinho aqui, onde eu vou ter raiz, vou ter caule aqui, vou ter a folha, tá? Isso daqui, então, vai ser o que? O meu esporófito jovem. E a partir daqui, então, dessa folhinha que está nascendo aqui, é que nós vamos perceber o quê? O crescimento de uma nova planta, de um esporófito, que vai virar a samambaia que a gente conhece. Então, aqui, a gente tem, olha que interessante, vou até anotar aqui para a gente perceber. Então, ó, o que a gente vai ter aqui, ó? Reparem que aqui, ó, eu tenho raiz, eu tenho aqui folha, tá? Eu vou ter aqui, olha, o caule aqui. Então, isso daqui, tudo aqui, ó, esse pedacinho aqui,
vai ser o quê? O esporófito jovem, que vai dar origem ao esporófito adulto, que vai ser a planta que a gente conhece. E aí a gente consegue perceber também um caule característico dessas plantas, da samambaia, que é do tipo rizoma, que é esse daqui, ó, que a gente tem aqui, eu nem coloquei ele aqui, mas a gente tem ele deitadinho aqui assim, e a planta vem as raízes aqui embaixo. Isso daqui é um caule que a gente chama do tipo rizoma. Então, isso vai ser a conclusão desse ciclo de vida. Feito isso, então, volta a acontecer o ciclo. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, voltando à nossa aula. Vamos comparar, então, as fases gametófito e esporófito. A fase gametófito, então, que vai ser só o prótalo, vai ser haploide, autótrofo, sexuado, independente e passageiro. Já a minha fase esporófito, que vai ser, digamos, a samambaia que a gente conhece, ela é diploide, também ela é autótrofa, assexuada, independente, é duradouro, tá? O esporófito, ela vai ser duradoura, tá? Então, vamos praticar, então, um exercício para a gente aí ficar craque. Essa questão é uma questão da UFMG, ela é muito interessante e fala que é um esquema parcial do ciclo evolutivo de uma pteridófita terrestre. Então, eu tenho aqui a imagem. Olha só, o rizoma que eu falei com vocês, a samambaia, aqui então eu consigo ver atrás das folhas os soros, o esporângio, prótalo, consigo observar tudo, arquegônio, anterídeo, tá? O prótalo aqui com o esporófito jovem. E aí vem a pergunta. Todas as afirmativas referentes ao esquema são verdadeiras, exceto A. Trata-se de um vegetal vascular e isosporado. Quando eu falo de vegetal vascular, vai ser porque ele vai possuir tecido vegetal, vascularizado. E quando é isosporado, significa que os bioesporos eles são iguais, ok? As folhas apresentam esporângios agrupados formando os soros. Perfeitamente. Os esporângios, eles não vão se agrupar formando soros, que é aqueles pontinhos marrons que vão ficar atrás da folha. Para que o anterozoide atinja o arquegônio, é necessária a presença da água. Sim, a água irá transportar os anterozoides até o arquegônio. D. Trata-se de um vegetal que apresenta caule do tipo rizoma. Sim, acabamos de falar na aula, aquele caule característico, aquele caule tombado que a gente consegue observar aqui, olha, voltando no exercício aqui, na figura, esse caule aqui, ó, que ele vai ser o tombadinho. E a última, o prótalo, é a fase mais desenvolvida e duradoura. Não, a gente sabe que a fase duradoura vai ser a fase esporófito. Então, a alternativa incorreta vai ser a letra E. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande para a gente no Tira Dúvidas, que eu estarei hoje ao vivo aqui para responder as suas dúvidas em relação a esses conteúdos. E se ficou mais dúvidas e eu não conseguir responder, mande para a gente que eu respondo depois. Vejo vocês, até daqui a pouco e na próxima aula. Até mais!